José Carlos, a palavra é sua. Bem, eu trouxe esse tema, reforma íntima, porque todos nós, quando adentramos na casa espírita, e muitos falam que a gente vai pela dor ou pelo amor, mas também se vai pela curiosidade de saber o que é a casa espírita, saber para diferenciar daqueles preconceitos que todos tinham antes de conhecer a doutrina espírita, antes de conhecer uma casa espírita. E quando a gente começa a assistir às primeiras reuniões, a gente escuta muitos palestrantes falar em um homem novo, reforma íntima, essa mudança, né? Procurar a perfeição, mas não se detalha sobre como fazer essa reforma íntima. Será que essa reforma íntima é fácil de fazer, é difícil? E as pessoas se indagam, será que eu vou conseguir fazer? Então, muitos que frequentam, né, a casa espírita, de repente, ficam um tanto quanto assim, soltos nessa questão, timidez de perguntar o que é, procurar alguém da casa para se informar. E muitos também têm aquele interesse de ir para fazer uma consulta, para tomar um passe e tal, e não procuram conhecer realmente a doutrina espírita. Porque também nós indicamos a leitura, né, do Pentateuco Espírita, e as pessoas começam, então, pelo Evangelho. E leem o Evangelho, acham, né, o Evangelho esclarecedor, traz a consolação, tira as dúvidas de tudo que ele aprendeu antes. Porque, geralmente, se chega à casa espírita, se tem uma outra religião. E começa, então, aquela comparação, né, da sua religião com o que é esclarecido na doutrina espírita. E lá, nas outras religiões, eu falo, logicamente, pela convívio que eu tive com a minha família, que vem de uma religião católica, e não se esclarecia, realmente não se exigia, não se falava nessa questão dessa mudança tão clara que nos diz a doutrina espírita, que nos fala a doutrina espírita. A gente frequenta, a gente vai, assiste, né, logicamente, o que é chamado dentro da nossa religião anterior, mas não tem aquela preocupação de fazermos essa mudança de imediato, o hoje. Muitos deixam para quando acham que estão no final da vida, acham que está lá no final da vida, opa, peraí, está na hora de eu ir, né? Começa a ter aquele receio e começa então as suas preces, as suas orações, mas com medo da morte. E nós, espíritas, não temos medo da morte porque ela não existe. Nós acreditamos nisso através da nossa fé raciocinada, né? Então a gente vai lendo, vai compreendendo e vai absorvendo esses ensinamentos. Mas fica a questão da reforma íntima. Como é que é a reforma íntima? Como é que é o homem novo? Então a gente vai trazer hoje, tentar esclarecer essa questão da reforma íntima, né? Porque o Espiritismo, ele esclarece a respeito da reforma íntima, dizendo, e a gente lê logo no Evangelho, muitos repetem essa frase, né, que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Então, só nessa máxima a gente encontra dificuldades. Espera aí, o que é minha transformação moral? Porque nós chegamos ainda cheio daqueles, né, sentimentos de orgulho. Então a gente, poxa, estão dizendo que eu tenho, que eu sou imperfeito, né? Eu tenho que fazer uma transformação moral. Eu não sou uma pessoa de moral, eu tenho esses problemas. E eu tenho que me esforçar, então, para vencer minhas más inclinações. Quais são as minhas más inclinações? E sai dali se perguntando. E não sabe consultar ainda, e acredite, muitos espíritas ainda não sabem consultar o Evangelho para localizar e ler, compreender, entender, aprender e aceitar essa questão de que nós, com humildade, temos que fazer uma transformação moral. Que nós temos, sim, más inclinações. A dificuldade é a falta de humildade de encontrar quais são as más inclinações. Então, aí já deveria ser um tema de uma palestra só de explicar a respeito disso, para que nós possamos compreender. E todos aqueles que vão ao atendimento fraterno na casa espírita, eles também dizem dos seus problemas, das suas dificuldades, é aconselhado, segundo o Evangelho, para que ele siga um caminho que esteja dentro, né,
logicamente, do ensinamento de Jesus. Mas não é detalhado. Não se pode chegar e falar para você, você está demonstrando que é muito orgulhoso, então não seja orgulhoso, seja humilde, porque o próprio Cristo não disse. Não tem nenhuma, nada na doutrina espírita ou uma mensagem espírita que nos chame de orgulhosos, que nos chame de egoísta. Não, ele diz, seja humilde, seja manso, né? Use da mansuetude, né? Use realmente do amor para com o próximo. Então, é uma forma muito carinhosa de falar conosco. Não há imposições, não há proibições. Então, se leva à meditação daqueles que estão passando por uma dor, por um sofrimento, que querem de imediato passar a sua dor, o seu sofrimento. Então, eles jogam a responsabilidade para a casa espírita, jogam a responsabilidade para os espíritos daquela casa, né? Os benfeitores espirituais que eles tanto falam, através do passe me livrar, né? das energias negativas, dos obsessores, e eu vou sair dali realmente o dito homem novo. Eu vou sair dali feito uma reforma exterior, né? Uma sensação de leveza que proporciona, logicamente, a terapeuta espírita, mas que não é essencial, mas que não atinge o objetivo se nós não abrirmos, né, o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente mesmo tenha que fazer esse processo. Então, a responsabilidade é como a culpa. De quem é a culpa? É do outro, não é minha. Então, a gente sempre está procurando culpados, né? Ah, porque Deus não está olhando para mim. Ah, porque os bons espíritos estão muito ocupados e tal. Mas nós é que temos que fazer. É que muitas vezes a gente faz uma prece, fecha os olhos e quando abre quer que esteja tudo resolvido. Mais ou menos por esse caminho. Mas eles vêm nos intuir de como devemos resolver os nossos problemas, sair das nossas dificuldades. Então, também, uma outra máxima que a gente encontra é que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu já vi, em atendimento fraterno, alguém me perguntar, mas qual é a lei de justiça? Qual é a lei de amor e a lei de caridade que vocês tanto falam? Onde é que está essa lei? Eu queria pegar essa lei para ler. Aí a gente sorri e disse, olha, essa lei está no Evangelho, está no ensinamento, mas qual a página, qual o capítulo em todo ele? Toda a mensagem espírita, ela nos fala da lei de justiça, da lei, né, de amor, da lei de caridade. Então a gente começa a dar os primeiros passos ali nos ensinamentos, onde a pessoa tem que procurar. Olha o índice do Evangelho. Então lá você vai encontrar cada uma delas. Leia, procure entender sem pressa, sem querer já saber tudo de uma vez, para que a gente possa entender, compreender e ir aceitando através dessa fé raciocinada. Mas a gente compreende também que essa reforma íntima, né, muitos falam, iluminação interior. Fica mais difícil ainda, complica mais a iluminação interior, mas é para virar santo, eu tenho que, né, virar santo. Eu tinha uma tia, já encarnou, e quando a gente pedia, e o costume, né, a tradição da nossa família, pedimos bênção, até hoje, pai, mãe, tio, tias. Então a gente pedia bênção, tia, ela dizia, Deus te faça um anjo. Aí a gente olhava assim, um anjo quer ter aquelas asinhas para ficar lá no céu cheio de asinhas, né? A imagem que vinha era essa, mas a gente não entendia que a mensagem era ter a pureza de coração, era ser realmente o bom, era realmente ter feito essa reforma interior que a doutrina espírita nos fala, nos proporciona a oportunidade, né, para que a gente possa fazer. Então, todos nós somos espíritos que passamos por diversas encarnações. É uma compreensão que a gente tem que começar. Olha, primeiro você tem que entender, você já teve outras vidas. Nós já tivemos diversas encarnações e cada uma delas é importante. Foi importante para o nosso crescimento espiritual. Cada uma delas teve o seu detalhe, teve, né, nós vencemos dificuldades, nós permanecemos em algumas dificuldades. E, ao pouco, a gente pode ir diminuindo. O objetivo é esse, é diminuir as nossas imperfeições, para que a gente possa aumentar nossas virtudes. E isso mostra a justiça divina. Poxa, tem uma vida só. A gente não teve nessa vida única, como muitos acreditam, esclarecimentos.
oportunidade de aprender, de poder discernir entre o bem e o mal, se nós estamos realmente no caminho do bem, se aquelas coisas erradas que a gente fazia não iriam nos prejudicar, não, porque no final Deus é amor, Deus é misericórdia, perdoa. Ah, Jesus não disse, nos ensinou a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada ofensa. Então Deus nos perdoa. E acredito que no final da existência, Deus perdoa e nós iremos para o céu. Seria tão simples assim, passar uma vida, uma existência toda sem dar importância às nossas virtudes, sem olhar as nossas imperfeições, para que no final Deus perdoasse. Tudo, embora para o céu. Não, mas talvez eu passe um pouquinho de tempo no purgatório, que é para, né, ali saudar algumas coisas, e a gente ir para o céu. Mas para o inferno, não. Vai aquele lá, outro que comete crime hediondo, aqueles, né, que a gente começa a escolher. E a gente se coloca nessa posição, veja só, de escolher quem tem direito de ir para o céu, quem tem que ir para o inferno. A doutrina espírita nos mostra isso. O nosso é um umbral, né? O nosso inferno é um umbralzinho que a gente muitos diz assim, eu vou passar um tempinho lá no umbral, mas depois eu saio e vou para a colônia Nosso Lar. Tão bom que fosse assim, que a gente determinasse isso. O bom é a gente não querer passar nenhum tempo no umbral. É acordar no jardim, acordar no nosso lar, mas numa enfermaria, sendo bem tratado, com os nossos entes queridos ali do lado. Ter esse sonho, ter esse pensamento, que é a coisa mais fácil do mundo de conseguir isso. Depende do nosso comportamento, do nosso procedimento. Depende da reforma íntima. Mais uma vez, essa história da reforma íntima do homem novo. E a gente, então, vai procurar. Puxa, mas essa reforma íntima, e a gente fica de novo ela, de novo trazendo. Puxa, já dá para compreender. Reforma íntima, se falou em perfeição, se falou em defeitos, se falou que eu tenho que fazer uma transformação moral, se falou que eu tenho más inclinações. Aí o orgulho já vai aumentando, é como se alguém estivesse nos ofendendo, e a gente está buscando, então, modificar tudo isso. Mas tem que ter humildade. Nós devemos escolher um local onde a gente possa estar ali com tranquilidade, né, com equilíbrio, e buscar ali compreender, logicamente, tendo o Evangelho do lado para a gente poder compreender algumas coisas. Eu acredito que essa conhecer-se a si mesmo, ela depende muito de uma leituras anteriores. A gente tem que ler muito, né, admitindo que a gente tem defeitos, imperfeições e tem virtudes. Mas nos ajuda muito a compreender isso se a gente entender a reencarnação. A gente procurar ler sobre reencarnação. Todas as existências que nós tivemos. Aceitamos a reencarnação, aceitamos a justiça divina, a misericórdia divina, é uma oportunidade que Deus nos está dando para a gente se melhorar, para a gente se reeducar. Não é para pagar, como alguém fala, um pagar pesado, pagar dívida, pagar aquilo que eu fiz de errado. Vamos olhar com a mesma misericórdia que ele fala com a gente, que a espiritualidade superior nos diz que a gente veio se reeducar. Lógico que a gente veio aprender com a dor, porque causamos dor, mas a dor nos ensina. É o remédio da nossa alma. Então aprendamos com isso. E a gente então tem que ler sobre reencarnação. A gente tem que procurar o capítulo da Bem-aventurados aflitos para a gente entender as causas atuais das aflições, para a gente poder entender e localizar o porquê que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por essas dificuldades, por que está acontecendo isso comigo. Será que eu fui o causador? Aí é aquela história da culpa. Temos que assumir nossas culpas. Se hoje eu tenho um problema, vamos procurar quando começou o problema. É um exercício. Vamos procurar. Ah, começou quando? Aí a gente vai lembrando, ah, começou nesse dia. Mas eu dei causa a isso. E muitas vezes a gente vai perceber que nós temos causa. Que nós é que começamos aquilo. Por, né, imprevidência, por não termos dado muita atenção àquilo. Ou, infelizmente, através do nosso orgulho, nós causamos alguma coisa em que nos resultou na consequência, né, da dor, do sofrimento. Então, a gente lendo com calma e procurando, sem aquela teimosia de dizer, não, mas eu não fiz, não fui eu, foi ele e tal, ou foi a situação, e não, vamos com humildade, procurar, buscar, entender
E a gente vai, então, ali sentir um alívio. Sim, um alívio porque já não teremos mais que nos enganar. Essa mudança, a gente não se engana, a gente não procura culpados, a gente assume a culpa. E perante nós mesmos. Não tem ninguém ali nos ouvindo. É um pensamento, é um exame de consciência que a gente faz e a gente localiza. Pronto, achamos. Mas essa dor, esse sofrimento, esse problema que eu estou passando, não, não deu causa nessa existência. Aí a doutrina espírita vem esclarecer causas anteriores. Ah, mas causa anterior está ligada a quê? À reencarnação. Então, eu tive outras vidas, eu não tinha conhecimento, eu agia de uma forma mais livre ainda do que essa, porque nessa existência nós já temos esse controle que nós nos permitimos ter com a doutrina espírita, que nós nos deixamos regular pelo Evangelho, pelos ensinamentos dos Espíritos. Todos nós que queremos, logicamente, vencer as nossas imperfeições. Então a gente começa ali a aceitação. Poxa, Deus é justo? É. Então eu estou sofrendo porque no passado eu fiz alguma coisa. E quantos livros tem, que, até romances que falam, que vem esse esclarecimento, o motivo de uma dor, de um sofrimento hoje, foi causas anteriores. Então, basta que a gente aceite e não ficar como alguém diz, ah, mas eu não lembro quem eu fui. Eu não sei nem como era meu nome, eu não sei o que eu fazia, eu não sei de nada, e é justo estar sofrendo agora. Eu disse, oh, querido, será que você tivesse só aquela vida e tivesse só aquelas opções para você, como estaria hoje? Então, se abrace com a justiça divina, com um Deus de amor, não aquele Deus do Antigo Testamento, vingativo, que mandava guerrear, mandava matar, diziam que era Deus e tal. Não, Jesus nos apresentou um Pai. Tanto é que na oração ele falou com muito carinho, com muito amor, Pai nosso que estás no céu. Eu me lembro que eu ouvi uma palestra que o palestrante ele dizia assim, olha, Deus é um Pai tão amoroso, mas tão amoroso que a gente não sabe mensurar esse amor, essa misericórdia que ele tem por nós, que era para a gente chamar ele de Painho. Aí eu fiquei assim, poxa, eu não me atrevo a chamar Deus de Painho, ainda não estou nessa condição. Né? Aí eu acho que seria muita intimidade, uma aproximação grande, uma luz imensa que eu, sinceramente, não teria essa condição ainda, não tenho essa de chegar e falar, oi, pai, não, Ah, não é por aí. Mas pois é um é. só que a gente tem uma dificuldade de entender isso, de aceitar, porque muitos colocam Deus muito distante da gente. Por mais que Jesus diz, vós sois deuses, né? Mas a gente parece que não acredita, é como aquela história da fé. A gente prefere acreditar que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. E já passou tanto tempo para que essa fé vencer essas barreiras desse grão de mostarda, ter uma fé vigorosa, né? Ter uma fé maior, uma fé, além de ser raciocinada, mas uma coragem da fé, algo que a gente tivesse a certeza, acreditar sem nenhuma dúvida, sem nada a respeito disso. Aí a gente, poxa, lê o caso das aflições atuais, das anteriores, entendeu? Entendi. Então a gente lê também na sequência, no mesmo capítulo, o esquecimento do passado. Como é importante esse esquecimento do passado. Porque nós estamos no círculo familiar, no círculo de amigos, onde reencarnamos para aprendermos a lidar, né, os relacionamentos e vencer algumas dificuldades que tivemos em outras existências. Então, esse esquecimento é tão importante. Como é que eu iria olhar para minha mãe se soubesse que ela foi alguém, né, uma inimiga minha do passado? Alguém que me magoou, ou que eu tenha feito algo de errado com ela? Alguém, um primo, um tio, né, um amigo mesmo que a gente considera do nosso ciclo. Então, esse esquecimento do passado é importante para que a gente não lembre o que fez. Muita gente procura saber quem foi, se foi alguém importante, se foi rei, se foi rainha, né? Quer saber dessas coisas. Mas se disser, olha, você não tem existência, você é um gari. Ah, que nada, não sabe de nada. Né? Então, a gente procura alguém que venha aumentar, né, que venha trazer um orgulho, que venha trazer uma vaidade. A pessoa sai espalhando, olha, eu fui ali, a mulher disse que eu tinha sido plano de tal. O que adianta isso? Nada. Aumenta a responsabilidade. Poxa, você foi tanta coisa e continua agindo como se não tivesse
tido a oportunidade de ter estudo, ter esclarecimento. Então, esse esquecimento do passado é importante para a gente recomeçar uma nova existência. Para recomeçar a partir do zero. Então, todo dia é dia de recomeço. É quando a gente acorda de manhã, é como se fosse uma nova encarnação. É a oportunidade que Deus nos dá da gente abrir os olhos, agradecer naquela prece matinal e pedir a Deus para nos dar força, coragem, para que a gente passe o dia ali procurando fazer o bem, para quando chegar no final da noite, agir como Santo Agostinho, né? Que ele disse que na sua prece final, ele ficava, poxa, será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu tratei, né, todos com dignidade, com bondade? Será que eu fiz algo de errado? Fazer aquele exame de consciência para que no dia seguinte fosse melhor. Então, a gente aprendendo isso, aí a gente chega àquele motivo de resignação. Então, é mais fácil a gente aceitar as dores, né? É mais fácil a gente aceitar o sofrimento. É mais fácil a gente poder compreender como a gente deve sofrer. Naquela lição que fala do bem e mal sofrer. Porque tem gente que reclama tanto. Mas reclama demais. Ah, eu estou sofrendo Demais. demais. Olha, interessante. Né? Meu pai dizia assim, quando alguém vinha falar, olha, se você der muito ouvido, você vai chorar. Porque a pessoa chega sempre com essas histórias de sofrimento. Não escute muito, não, senão você chora. Então, isso não dá pra fazer. É, logicamente, compreender. Poxa, se tem uma diversidade e eu não aceito, eu vou sofrer mais. Eu vou sofrer muito mais porque eu sou resignado, eu estou ali, estou questionando, aí eu questiono a reencarnação, eu questiono a justiça divina, questiono Deus, a sua misericórdia, o seu amor, porque eu não aceito aquele sofrimento. E quantas pessoas, infelizmente, não estão aceitando o seu sofrimento, não aceita as suas dificuldades, não vê que essa reforma íntima, ele tem que fazer esse autoconhecimento, ele tem que ter humildade e dali partir para o homem novo. Como não significa novas práticas, novas ações, tentar ali reconhecer que é uma pessoa que precisa de domar realmente essas más inclinações. Então, a gente tem que conhecer a si mesmo, conhecer os nossos limites, porque todos nós devemos ter limites. Né? Aí a gente estava lendo sobre isso, aí eu achei tão interessante quando diz assim, um textozinho, até copiei aqui, diz assim, tudo tem limites. Né? Tem limite e saibamos qual o nosso limite. Limite para o nosso corpo físico, limite para a nossa alimentação, limite para nossas ambições, limites para o gasto de dinheiro, limite nos relacionamentos. E por aí vai, ele é bem extenso, mas aqui é o principal, a gente ter e conhecer esses limites. Interessante, o corpo físico tem hoje a moda, tudo é academia, né? As pessoas se cuidando, querendo impor, gosto interessante, um, um homem diferente, né? Fazendo maquiagem, sobrancelha, fazendo botox, fazendo aquele outro, vestimento e tal. De vez em quando na internet a gente vê induzindo a essas práticas, porque antes era musculação, né? Tinha que ser aquele homem forte, da cintura para cima e as pernas bem fininhas, né? Era só para mostrar o corpo e tal, cuidando disso, porque a valorização da matéria e o dentro, como é que está? E dentro dele, como é que está? Qual o cuidado que ele tem? Será que existe uma academia para cuidar do corpo físico? Tem. Academia para cuidar do interior, a religião. A doutrina espírita, que é o nosso caso aqui, para que a gente possa malhar, para que a gente possa aumentar, né, esses músculos da nossa vontade para praticar sempre o bem, para praticar aqui as nossas virtudes. Então, a gente conhecendo isso, como a gente se relaciona, no limite do direito do outro no relacionamento. Porque tem pessoas que tratam os outros como se fossem inferiores. Eu lembro bem que no prédio em que minha sogra morava, tinha uma senhora que tinha uma secretária, que ela chamava de secretária, empregada doméstica. E tratava a empregada doméstica como se realmente fosse uma pessoa muito inferior. E um dia, essa empregada doméstica não teve com quem deixar o seu filho, na época tinha uns 8, 9 anos, e teve que levar o menino para o trabalho. E a patroa, como chamava, ele pode ficar aqui.
mas não pode fazer nada, mexer em nada, não sei o quê, e não pode dar almoço para ele, não pode dar lanche para ele, não pode dar nada. Eu já dou para você. Uma criança. E a dona, a patroa, negou a alimentação para aquela criança. Então, ela descia, morava no andar superior da minha sogra, e ia fazer as refeições, os lanches na casa da minha sogra, porque era negado lá, porque ela olhava os outros como um ser inferior, porque era empregada doméstica e o menino filho de empregada doméstica. Então, a gente olha pelo olhar da reencarnação, quem terá sido essa patroa no passado? Né? Para olhar com tanto desdém as pessoas que não são do mesmo nível, que não têm sobrenome, que não têm posição, né, social igual. Então, esse limite que a gente tem de olhar, né, a gente fala de julgar pelas aparências. Então, está aí uma coisa que nós precisamos, que tá na reforma, é mudar esse conceito. De pessoas que chegam com seu carro no sinal, vem as pessoas pedir, olha para o outro lado da rua, o vidro já está levantado, mas olha para o celular e finge que não está vendo ninguém. Ou que vai andando na rua e tem a pessoa ali sentada na calçada pedindo, atravessa para o outro lado da rua. Porque aí já vem várias desculpas e o que passa no pensamento, julgando aquelas pessoas como é diferente, né? Aí a gente tem no Evangelho a história de Lázaro, que ficava ali comendo, né, o que caía da mesa daqueles senhores. Né? Então, ali é mostrando para a gente como que é a vida, a nossa vida e as atitudes que devemos tomar, né, para com essas pessoas, que são irmãos nossos. Agora, se a gente olhasse aquele irmão e, de repente, o esquecimento do passado abrisse um pouquinho essa cortina e a gente pudesse identificar como alguém muito querido, a gente amou muito no passado, como que a gente ia tratar? A gente ia para o outro lado da rua, a gente ia fingir que não viu? Lógico que não. A gente ia acolher, né? Então, são esses detalhes que a gente vai aprendendo e que a gente vai assimilando. É uma mudança. E essa mudança não é de uma vez. Essa mudança se dá de uma forma natural. Eu lembro bem, né, quando a gente conhece a doutrina espírita e começa a ler, e começa a aprender, e vai, puxa, quantas coisas que eu não sabia, e vai tomando conhecimento, e aquilo ali vai projetando dentro de você, e você vai modificando, porque os seus interesses anteriores, é assim, é igual antes de Cristo, depois de Cristo. Eu digo, antes de conhecer a doutrina, e depois de conhecer. A gente muda. E quem nota primeiro são os outros. Os outros amigos, a família, que percebe essa mudança. Poxa, você está diferente, né? Você mudou. Aí alguns, assim, mais ironicamente, quer virar santo, quer ser santo. Já ouvi isso, já ouvi isso. Quer virar santo? Pensa que quando morrer vai virar o Chico Xavier, o Allan Kardec, já ouvi isso. É. Então, aí a gente, não, estou da mesma forma, porque a gente não percebe que mudou. Os outros falam, aí que a gente vai pensar um pouquinho, poxa, realmente eu não estou mais ali, aquelas anedotas, aquela turminha de amigos para falar o que passou os fins de semana, e o que é que vão fazer e tal, aqueles happy hours, né? Dia de sexta-feira, que a gente sabe que se reúnem para quê, né? Aí, aquelas conversas que não edificam, você já começa a procurar outro caminho, uma leitura edificante. Hoje em dia a internet nos facilita, você escolhe o palestrante e o tema da palestra que você quer. É Exato. só. Então, está aí a inteligência artificial para ajudar também nisso. E você assiste quantas vezes quiser. O livro tinha gente. Ah, esse livro aqui é excelente. Aí olha, ah, mas é muito grosso. O livro é muito grosso, não vou ler, não. Porque é livro fininho. Mas, meu Deus. A nossa vida, se for comparada com um livro, é uma enciclopédia, né? Mas Pois é. a gente tem que compreender isso e aceitando nós, cada um. Então, isso é reforma íntima. Se a gente perceber, a gente está fazendo. Né? Se não é uma solução, não é uma fórmula matemática, mas é algo que vai trazendo para a gente com muita, né, paciência e a gente vai assimilando devagarinho. Também a gente tem a consciência de que a gente não vai sair dessa encarnação presente perfeito, mas vai sair muito melhor. Vamos sair muito melhor se a gente seguir esse caminho. Então, voltando para conhecer a si mesmo, voltando para a gente conhecer, né, o nosso limite, como ele disse lá, mas a gente procurando, poxa,
ele falou antes lá que minhas más inclinações, minhas imperfeições. Então você, como eu disse antes, se tranca, fica lá no quarto, fica em alguma praça, em algum lugar que você se sinta bem, que seja favorável a essa meditação. Aí então você, poxa, agora tem que ter humildade. Porque um amigo meu que dizia, não, se eu for olhar para o espelho e ficar ali, né, conversando comigo mesmo, daqui a pouco eu estou me piteando, estou olhando, tá nascendo cabelo branco, tem ruga, tem não sei o quê, desvia o pensamento. É melhor, então, não se olha no espelho. Fica lá, quietinho no teu canto, e vamos pensar. Poxa, será que eu sou orgulhoso? E começa, então, a olhar os relacionamentos. Olhar o que é que as pessoas, como você lidava com as pessoas, é a reação das pessoas. O que você gosta daquilo, do seu bem-estar e tal. Será que você tem orgulho? Então você identifica que tem, porque todos nós identificamos que ainda temos orgulho. Ah, egoísmo. Puxa, o que é egoísmo? Querer primeiro para si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, primeiro eu sou o mais importante. Será que muitas vezes eu não achei assim com egoísmo? Né? Será que muitas vezes eu não fui diante de tal situação? E a gente pensa nesse orgulho, nesse egoísmo, né? Racionalmente no trabalho, como é que a gente se comporta com os demais companheiros de trabalho, com chefia, com todos, né? Na família, nas relações que a gente tem. Será que a gente está sempre querendo levar vantagem em tudo? Então a gente tem que parar para pensar. E a gente vai descobrir, pela primeira vez, talvez, que a gente esteja fazendo, poxa, eu não sabia que eu tinha tanto orgulho. Eu não sabia que eu tinha tanto egoísmo dentro de mim. Aí vem o outro. E a inveja? Ah, não, inveja não tem. Bora ver se não tem. Um amigo compra um carro novo. Aí você olha assim, puxa, eu queria ter um carro desse. Puxa, e olha lá, alguém, o que é que ele está fazendo para comprar um carro desse? Já está, Está pré-julgando. já está, né, colocando alguma coisa para desqualificar, para colocar em dúvida o trabalho, o esforço que o outro teve para isso. E tem o contrário, aquele, né, que de repente tinha um sonho de uma TV bem grandona e tal, aí coloca na sua sala e abre a porta para que os vizinhos passem e olhem a sua televisão, porque ele bota a TV, o volume alto para que todo mundo olhe e veja a televisão. Aí já a gente vê orgulho, egoísmo, né, a inveja, tudo entrelaçado. E o ciúme junto com essa questão da inveja. Porque muito tem ciúmes. Interessante é a pessoa ter ciúme de uma família feliz. Ter ciúme porque a pessoa é feliz. Interessante a gente pensa em ciúme em relação, né? Marido e mulher, um casal, ter ciúme um do outro e tal. Mas a questão que se fala é ciúme da vida do outro, da felicidade do outro, daquilo que realmente o outro está vivenciando. E tem esse sentimento negativo a respeito disso. Aí a gente começa a fazer outras, né, comparações, outros exames na nossa consciência, e a gente vai encontrar algumas imperfeições, aqueles que têm vícios, né, aqueles que ainda não conseguiram vencer, mas que se esforçam, ou que não se esforçam de jeito nenhum. E o interessante é que na casa, já por duas oportunidades que a gente vai presencialmente, né, fazer palestra, e duas coisas, uma, a direção da casa tomou a outra achou por bem não falar nada. Foi o seguinte, a gente falando, né, dessas coisas dos seus vídeos, uma palestra em que foi abrangido essas imperfeições, para a gente se melhorar e tal, e o tema coube da pessoa falar das questões de quando se fumava, que vinha aqueles espíritos que ainda estavam no mundo espiritual, porque a gente, com essa doutrina espírita, sabe que não se muda, desencarna, é a mesma personalidade, o mesmo caráter, né? Os vícios. Então, ele que tem um vício, vem para próximo, para perto de alguém que está bebendo, né? Que está ali consumindo bebida alcoólica. Vem para quem está fumando, para absorver, aí mais profundamente se usa vampirismo, né? Para que absorver e ter aquela sensação de que está consumindo o álcool, de que está consumindo o fumo, seja ele. Então, de repente, termina a palestra. Os primeiros a levantarem ficaram
na porta de saída do centro. E acenderam o cigarro, os dois ficaram conversando no portão de saída. Uma palestra interessante que foi falada. Ele dizia, aí a gente olha, puxa, como é que pode? E para ele é a coisa mais natural do mundo. E um adentrou dentro da casa, fumando. E alguém da casa pensou, meu amigo, com muito, né, carinho, falou para ele, olha, não pode fumar aqui dentro. Deu uma explicação bem rápida e pediu para ele apagar o cigarro. Ele não apagou, foi lá para fora, então eu vou lá para a rua, então tudo bem. E agora, recentemente, aconteceu de novo, que eu vi um casal, marido e mulher, os dois ficaram na calçada da porta do centro fumando, e para eles a coisa mais natural do mundo. Mas eles foram lá para quê? Para fazer uma consulta, porque estavam com dificuldade, né? E, logicamente, tomar um passe e tal, pegar água purificada, e para eles estava tudo normal. Transferir o quê? A responsabilidade para quem? Pois é. Para casa. Então, eles saíram dali, mas nada adentrou. Nada. Não perceberam nada. Porque, meu amigo, tem muito espírita hoje que está na sua casa, está na sala, e na cozinha, está tudo escuro, ele tem medo de ir, porque tem medo de alma. Ele não vai só. Ele não vai só porque acha que tem alguém ali, né? Tem algum espírito que vai fazer outro. Eu conheci uma senhora que fazia parte da reunião mediúnica já a vida toda, e ela desencarnou já bem idosa, e ela dizia que tem medo de ir no cemitério. Ela disse que morro de medo de ir no cemitério. Não vai. Eu disse, poxa, mas na reunião mediúnica está aqui, todos, né, vendo comunicações, era de desobsessão, e ela era vidente, uma vidente dentro da casa dela, no centro espírita, mas no cemitério ela não ia. Tinha medo, porque daqueles irmãos que estavam lá, tudo bem. Né? Cada um tem suas explicações, tem suas dificuldades. Aí a gente começa a fazer aqueles exames. E é interessante como a gente descobre que não gosta de alguém. Aí, para ser bonzinho, a gente fala, não gosto de alguém. Mas será que é não gostar? Pode. Tem uma raiva ali dentro sem explicação, mas tem um ódio, tem um desejo de vingança, né? Uma mágoa, um ressentimento de alguém. Então, aquilo vai se tornando algo que o impede, né, de simplesmente desejar o bem para ele. Quando pensa naquela pessoa, aí vem a raiva e começa a falar mal. Começa a desejar mal às pessoas. Será que todos nós, né, não já tivemos alguém assim, em que nos magoou, e que a gente também tenha magoado, que a gente tenha ficado, né, com uma certa, um ressentimento, mas que a compreensão que nos dá aos poucos, como a gente diz, a mudança vem acontecendo devagarinho. Aí a gente, de repente, se descobre, não tenho mais mágoa, não tenho mais ressentimento. Poxa, não, eu lembro, mas lembro com uma coisa normal. Aí você descobre que perdoou. É como tem uma passagem de Francisco de Assis, em que ele saía com seus companheiros pedindo alimento para os pobres. Né? Então ele bate numa casa, castelo, né? Naquela época dele, que hoje a gente pode dizer assim, uma mansão, mas é um castelo, um senhor de posse. Bate na porta, ele maltrapilha aquela roupinha dele, a gente sabe, descalço, né? Uma corda amarrando aqui na cintura. Bate lá e o homem abre a porta, todo imponente, que aí olha, sai daqui, batendo na minha porta, ele se sentiu super ofendido, aquele homem maltrapilho ali, olha, pedindo. Aí deu um empurrão e, logicamente, não detalhou, mas compreende que era um dia de chuva, porque diz que Francisco, com o empurrão, caiu numa poça de lama. E caiu naquela poça e todos os outros foram lá levantar e ele rindo, sorrindo. Mas um sorriso, não gargalhada, mas aquela, uma coisa diferente. Então, mas como é que pode? Aquele homem lhe tratou mal, né? Disse algumas palavras injuriosas, lhe empurrou e você caindo da lama e você está sorrindo. Ah, eu estou muito feliz. Mas por que não entenderam? Aí ele explicou, levantando e disse, porque ele fez tudo isso que vocês viram e disseram. Mas eu estou feliz porque eu não estou sentindo nenhuma mágoa, nenhuma raiva, nada. Eu estou sentindo uma paz interior. Eu estou sentindo um irmão que necessita mais ainda de ser amado. E é uma lição maravilhosa. Puxa vida. Aí a gente olha
aquilo, somos capazes de agir dessa forma? Se alguém passar e pisar no nosso pé sem querer, como é que a gente reage? Como é que a gente fala se alguém bater na gente? Que está cego, não está me vendo ou não? Então, ver como é um ensinamento de uma leitura que traz para a gente, para que a gente modifique, para que a gente seja dessa forma. É tão bom a gente ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente está propenso a essas mudanças, a essa reforma interior. Havia esse homem novo. Então, aqueles que não compreendem essa reforma íntima, que não entendiam, eu acredito que agora estão começando, né, a perceber que o fundamental nisso é a humildade. É o chamado, poxa, exagerando aqui, a pedra angular, né, da reforma. O grande primeiro passo é você ter humildade de reconhecer todas essas imperfeições, todas as questões, quando trata de morais, inclusive, para que a gente abandone tudo isso. Porque, puxa, eu participo de reunião mediúnica de obsessão, a gente vê irmãos que chegam cheios de ódio, desejo de vingança há 200, 300 anos ou mais, perseguindo, esquecem da vida dele, a família que ele teve, os entes queridos dele, e está ali perseguindo aquele, cada encarnação, e ele ficando, e ele perseguindo, e prejudicando, e tentando fazer tudo. E a gente tem que conversar e mostrar o ensinamento do Cristo para ele tocar no seu coração. Puxa vida, e a gente aqui acha que não acontece nada, não. Eu faço, no final da vida, eu faço as minhas preces, vem um padre que chega, dá extrema unção, eu vou para o céu. Tão simples, está resolvido. Eu, a minha vida, eu resolvo assim. Que pena que não é assim. Que pena. E, poxa, quando chegar a decepção, não, um cheiro, não, mas o que eu estou fazendo aqui? Me ensinaram que quando eu morresse eu ia para o céu. Já que não é o céu. Puxa, ensinamentos que ele não procurou questionar. Não teve aquela fé raciocinada. Não teve aquela fé para buscar esse entendimento, essa compreensão, esse entendimento. Então, para que a gente possa, reconhecendo tudo isso, o que é que a gente tem que fazer? Puxa vida, e agora? Eu pensava que era tão bonzinho, eu pensava que era uma pessoa maravilhosa. Aí começou a lembrar daqueles que eu julgava meus inimigos, que falam a verdade para a gente. Porque inimigo não guarda, ele não está preocupado em ofender, não. Ele diz o que acha e diz muito mais. Nós é que devemos, então, pensar. Poxa, ele tinha razão quando me chamou disso, quando falou que era assim, que era tal. Porque se a gente pegar e for colocar no papel as minhas virtudes, eu vou encher uma página. Mas se eu colocar os meus defeitos, talvez eu coloque, como eu disse, orgulho, egoísmo, vaidade, pronto. Aí eu fico perguntando, o que mais? Procurando. Aí vai achar 3 ou 4 e pronto. E achar que é normal. Mas não é normal. O normal é a gente não ter nenhuma delas. E repito, porque é importante. Cada encarnação é uma oportunidade da gente se melhorar, da gente vencer essas imperfeições, essas questões morais mal resolvidas. Mas como é que, puxa, eu não consigo perdoar? Eu não consigo deixar meus vícios. Eu não consigo ter paciência, ter tolerância. Aí vem o ensinamento. Orai e vigiai. Não tem como, olha, eu já fiz exercício de procurar como fazer isso, tem resposta na doutrina espírita para tudo. Tudo vê uma resposta, tudo tem um conselho, e a gente não tem, a gente fica sem saída para dizer, para arranjar uma desculpa. Não tem. Se nós queremos mesmo, então vem nos mostrar. As outras, né? Talvez não mostre com essa clareza, aí a gente vai vivendo, normalmente. Vai vivendo e tal, e fica surpreso quando, de repente, nos é mostrado tudo. Aí vamos voltar àquela figura alegórica do livrinho que foi anotado tudo que a gente fez de errado. Né? Final da vida, daqui o seu livrinho, ó, tudo que você fez de errado está aqui. Mas é o livro, é a nossa consciência. Não é aquele julgamento final, não. É a nossa consciência que nos mostra as oportunidades perdidas, né? O bem que deixamos de fazer, né? Da caridade, de tudo que a gente poderia ter feito, poderia ter se esforçado. Então, tendo humildade, tendo realmente reconhecido as imperfeições, então a gente, partindo do princípio de que a gente encontrou as nossas virtudes, aí a gente, sou bom,
sou educado, eu sou humano, eu sou uma pessoa ética, eu faço bem, aí fica procurando, eu sou respeitador, né? Eu gosto das pessoas, aí fica divagando. Então vamos pegar isso que você acha que tem, que você já reconheceu que tem, e vamos praticar os ensinamentos de Jesus do Evangelho. E é tão fácil. Olha, reforma íntima. Eu aconselho sempre. E aqui ficaria para que a gente pudesse seguir esses passos. A gente falou para a gente reconhecer a primeira reencarnação, né, causas atuais das aflições, causas anteriores, motivos de resignação, esquecimento do passado, mas importante, que está na sequência do Evangelho para a gente começar a praticar a reforma íntima. Lá tem ter a fé raciocinada. Não o que disseram, como no trabalho, coloca um aviso, aí a pessoa não vai ler o aviso e pergunta para o colega, o que é que botaram ali? Ele não pode ir lá e ler. Pergunta para o outro, o que é que disseram? Foi que falaram? Não sei o quê. Mas ele não quer ir. É como quem diz, tu vai para o centro espírita, vou. Bota meu nome lá, só falta que Tom passe lá por mim. É interessante isso, mas ele pode ir. Por que ele não vai no Tom passe? Então, fica pedindo aos outros para fazer. Então, fé raciocinada. E a coragem da fé. Poxa, eu tenho uma fé, eu acredito nisso. E ter essa coragem de seguir adiante, de poder dar os passos, né, com coragem, com a fé que você abraçou. Aí o Evangelho fala simplicidade e pureza de coração. Não diz que você é rude. Não diz que você tem um coração fechado, intransigente. Não. Ele nos aconselha simplicidade, pureza de coração. Olhar os outros com misericórdia, com piedade, sem julgar, sem condenar, sem sentenciar. Ser brando e pacífico. São essas mudanças que vão acontecendo dentro da gente. Puxa, falar com brandura com as pessoas. Para que eu falar com raiva? Para que eu já vou falar assim, gritando com as pessoas, aborrecido? Não. Puxa, brando, pacífico, se resolve, conversa. Quem não tem argumento é que se irrita, que grita. Aí ele fala, ser misericordioso. Lógico. Perdoar as nossas ofensas, nós perdemos a quem nos tem ofendido. Se eu não sou misericordioso com o outro, como é que eu quero que seja comigo? Está lá no Evangelho. Perdoar as ofensas. Poxa, perdão e amor são duas palavras que mais tem no Evangelho. Né? E depois vem caridade. Você bota na internet, aí procura quantas palavras tem no Evangelho, amor. Aí tem lá a quantidade. Perdão, caridade. Interessante. Então, a gente perdoar as ofensas. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada ofensa. Isso quando identificamos que não somos nós que somos ofensores. Aí vem em seguida, amar o próximo como a si mesmo. Amar aquele que está caído na rua, aquele que vem nos pedir, né? Aqueles, né, que a gente identifica como próximo. Aí a gente lembra da parábola, né? A parábola daquele... esqueci o nome da parábola, mas da história de que o homem foi assaltado, caiu no chão, passou o levita, né? Não cuidou, passou um outro também não cuidou, aí Bom veio o terceiro, samaritano. samaritano. O bom samaritano. É. Estava só testando, viu? Aí veio o samaritano, que era tido com, né, era meio excluído naquela época, e vem e cuidou da pessoa. Levou, cuidou do ferimento, instalou, deu dinheiro, né, e disse que quando voltasse gastar mais, eu pago o restante. Então, é o próximo da gente, não é isso? Então, ele fala aqui, amar os inimigos. É a sequência. Poxa, amar o inimigo, para muita gente é difícil. Muita gente diz, poxa, eu faço tudo e tal, mas amar para o Evangelho não é ficar abraçando, não é a gente voltar à confiança, não é a gente realmente estar ali envolvido com aquela pessoa. Amar o inimigo é desejar o bem para ele, é fazer prece para ele, é querer tudo do bom e do melhor. E se surgir uma oportunidade que a gente ajude aquele que foi nosso inimigo, para que daí a gente possa, então, romper esses laços que nos farão ficar permanentes se a gente não conseguir, né, se entender, haver a paz e a harmonia entre eles. Aí vem fazer o bem sem ostentação. Quantas pessoas fazem o bem, mas dizem para todo mundo? Aí você tem que dar com a mão direita, que a esquerda não vejo. Mas aí tem gente que não, que gosta de falar para todo mundo. Olha, não conta para ninguém não, mas fulano
estava precisando, eu ajudei. Para quê? Ter o reconhecimento dos outros. Precisa fazer isso? Não. Então você ajuda, você pratica o seu bem, a sua caridade, sem ostentação, sem estar mostrando para ninguém, né? Honrar pai e mãe, outro ensinamento, que hoje em dia está tão, né? Quantas mães na casa espírita, em dor, em sofrimento, em lágrimas, porque o filho é rebelde, porque o filho não respeita mais, porque o filho não os vê mais com autoridade, né, de pai e mãe, né, aquela autoridade de polícia, não. É pai, mãe, amor, carinho, dedicação, que teve toda uma vida e, de repente, não se tem mais. E qual a solução? Faça a sua parte. Continue amando, continue ensinando, continue o seu papel de mãe, cumprindo a sua obrigação que você veio fazer. Um dia ele há de mudar, um dia ele há de perceber tudo isso. E fala em praticar a caridade. Um grande, na máxima, fora da caridade não há salvação. Aí a gente vê caridade material, caridade moral. Aí muitas vezes, vocês espíritas só pensam em fazer caridade. É porque a caridade abrange todas as outras virtudes. Eu amar o próximo é uma caridade. Perdoar é uma caridade. Fazer o bem é uma caridade. Então ela está envolvida, a caridade moral, principalmente, no Evangelho, é a mais difícil de ser feita, porque depende da nossa paciência, da nossa tolerância, depende do momento que nós estamos vivenciando para que a gente possa parar para ouvir alguém. E como é bom, amigo. E a gente sabe disso quando a gente está passando uma dificuldade. Então, como é bom alguém parar para nos ouvir, para nos dar um abraço, um aperto de mão, ou simplesmente nos olhar com aquele olhar de empatia, para que a gente saia dali reconfortado, para que a gente saia dali renovado, nossas forças e seguir adiante. Por isso que fora da caridade não há salvação, porque depende da nossa vida. Eu acho que tudo o que nós fazemos é uma prática da caridade para com os outros e para conosco mesmo. Então, isso é a reforma íntima. Isso é o homem novo. E a gente vai perceber no caminhar dessa transformação. Dessa reforma, né? Estamos em reforma. Vou botar a plaquinha. Estou em reforma. Então, a gente, né? Vai, desculpa o transtorno daqueles que não gostam de mim como eu sou agora. Mas estamos em permanente reforma, deveríamos colocar. E como é bom, porque a gente sente já, apesar de muitos entenderem, a felicidade não é deste mundo, mas é relativa. A gente se sente feliz quando pratica a caridade verdadeira. A gente se sente feliz quando faz o bem. E a gente se sente feliz quando perceber que nós estamos mudando, que nós estamos mudando para melhor. Estamos absorvendo o que é a reforma íntima, estamos transformando a nossa vida em um homem novo em direção ao alto, seguindo o nosso Mestre Jesus. Então, é isso, amigo. Espero que a gente possa aprofundar mais ainda, cada um que nos ouviu, para que busque a leitura do Evangelho, compreendendo, entendendo. E o mais importante é a prática, sem a preocupação de que essa mudança seja amanhã, mas que ela vai acontecendo. E que bom, que Jesus está lá, de braços abertos, vem, né, sorrindo, o seu caminho da verdade, o caminho da vida, né?